departamentos, a gente acaba criando essas ilhas que acabam incentivando o ótimo local. Eu sou responsável pela indústria e eu não quero ter ociosidade, porque quanto mais eu produzir com os mesmos equipamentos que eu tenho, menor vai ser o custo por unidade. Eu não vou estar me importando muito se eu estou vendendo ou não. Eu vou querer utilizar meus recursos ao máximo. Então, a própria estrutura da empresa já incentiva esse ótimo local. Só que também tem uma outra. Como as empresas são muito complexas, não tem muita escapatória. A gente tem que criar alguma forma de reduzir essa complexidade, a gente tem que ter área de RH. Fica muito difícil a gente não ter essas áreas. Mas o que a gente sempre diz na teoria das restrições é o seguinte: diga-me como me mede e eu lhe direi como me comportarei. Então, um exemplo que a gente sempre dá é o seguinte: imagine que a gente vai contratar um centroavante para o nosso time de futebol. Vamos lá e contratamos um ótimo centroavante. A gente chega e fala para ele: olha, nós vamos te pagar por gol marcado. Você não vai receber um salário. Para cada gol que você marca, você vai ganhar X. Isso é uma boa medida de desempenho? Não é. Porque o cara vai ser o maior fominha. Ele está com a bola, ele não está muito bem localizado. Tem um colega de equipe dele que está melhor localizado. Ele não vai passar a bola, porque ele vai tentar marcar sozinho. A contabilidade de custo, e a maioria das empresas hoje, tem medidas iguais a essa. Eu estava dando o exemplo do diretor industrial. Eu sou o diretor industrial, eu sou medido por custo de produção. Se eu posso produzir 100, mas o mercado só está comprando 80, eu deveria só produzir 80, porque se eu produzir mais, eu só vou aumentar o estoque, que vai aumentar o custo da empresa. Só que se eu produzir 100, o custo por unidade vai ser menor, e eu sou avaliado pelo custo por unidade. Então, eu vou produzir 100, e vou piorar o desempenho da empresa, porque eu estou sendo mal avaliado. O custo por unidade não é uma boa avaliação. Medir custo por unidade, na área industrial, é como eu pagar o centroavante por gol marcado. Assim como a gente tem ainda, e se ensina no mundo inteiro, uma visão muito compartimentada da empresa, quer dizer, de certa maneira também no lado do custo, o famoso ABC Cost, que é o custeio baseado em atividade, é o que ainda se ensina pelo mundo inteiro. Ele não resolve, então? Não resolve de jeito nenhum. O que a teoria das restrições está dizendo é essa visão compartimentalizada das coisas e essa visão de que todos os recursos têm que ser altamente otimizados, esse é o erro. O Activity-Based Cost não resolve isso. O que o ABC faz é o seguinte: olha, a forma como a gente rateava custo antigamente, que era só baseada em mão de obra direta ou hora-máquina, é uma forma obsoleta. A forma que a gente tem que fazer isso agora é uma forma um pouco mais complexa. Nós temos que dividir os custos em atividades e cada atividade vai ter uma base de rateio diferente, um direcionador de custo diferente. Mas continua baseado no mesmo princípio de que cada atividade eu tenho que otimizar cada atividade. Eu tenho que otimizar cada elo do sistema, cada elo da corrente para eu ter uma corrente eficiente. Que vai completamente contra a visão sistêmica de uma empresa. É aquele exemplo que eu já dei. Se você puxa uma corrente, ela vai quebrar num único lugar. O Activity-Based Costing diz o seguinte: nós temos que reforçar todos os elos da corrente para que a corrente fique boa. Não é uma visão sistêmica. Estamos falando em custo, no momento que nós temos os últimos 8, 9 meses de crise financeira, que chegou nas empresas, crise econômica, de vendas, né, sem dúvida nenhuma de um crescimento menor. Primeira coisa que as empresas têm feito quase que generalizadamente, mexer no custo. Né? Também uma visão não muito correta. Veja, com certeza, se você está tendo que tomar uma decisão, a tua receita caiu 10%, 5%, e agora você vai ter que mandar um monte de gente embora, isso não na visão da teoria das restrições, a administração fez algo de errado. Eu vou dar um exemplo concreto. A Toyota. A Toyota é uma empresa de extremo sucesso, que hoje já é a maior empresa de automóveis do mundo, é lucrativa. Até antes da crise, quando teve a crise da GM, da Ford, até antes da crise, a Toyota valia mais do que a GM e a Ford juntas. O que aconteceu com a Toyota? Bom, a Toyota, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi completamente destruído e a Toyota era uma empresa muito pequena. E o presidente da Toyota chegou uma hora, logo depois da Segunda Guerra, que o Japão começou a crescer, os Estados Unidos começou a crescer, eles estavam dando muito certo. De repente veio uma pequena crise e ele teve que mandar a gente embora. E ele se considerou um fracassado. Tanto é que ele pediu demissão da empresa, chegou e falou: olha, eu vou demitir essas pessoas,
mas eu estou demitindo isso pelo meu próprio fracasso. Ele não deu a desculpa de que o mercado estava caindo. Ele falou, foi meu próprio fracasso que não planejei direito, porque nós sabemos que crises acontecerão. Sempre. Crises sempre vão acontecer. A gente sabe disso. Então nós temos que nos preparar para isso. Então ele se considerou um fracasso de ter que mandar essas pessoas embora. Então ele também pediu demissão e disse que nunca mais ia assumir um cargo na empresa. A visão da TOC é muito parecida. Nós sabemos que o mercado vai cair alguma hora. Nós sabemos que ele também vai subir. Então a administração precisa estar pronta para essas coisas. Então se você chega uma hora e tem que mandar 20% da sua força de trabalho embora, o fracasso foi seu. Desculpa de que o mercado caiu? Não, porque você sabe que o mercado vai cair um dia. Então nós temos a mesma visão. Você precisa ter uma estratégia adequada para poder lidar com essas crises. Talvez o grande desafio é mudar, porque nós temos historicamente, todo mundo, a formação dos nossos atuais executivos, tiveram uma visão, né, de como ver a empresa, de como calcular custo. O grande desafio agora é como desatar isso aqui, fazê-los pensar de maneira diferente e de maneira correta. Esse é um grande desafio. É um grande desafio. É uma mudança de mentalidade, não é só a contabilidade de custos. Se a gente começar a olhar o que os grandes pensadores da administração, como o Drucker, o Deming, o Goldratt, o Peter Senge e outros, o que eles falam, todos eles falam mais ou menos a mesma coisa. Que a administração tradicional pensava muito em redução de custo, não tinha uma visão sistêmica da empresa, não sabia como administrar uma complexidade, as empresas estão cada vez mais complexas. O que todos esses têm em comum é, nós precisamos ter uma visão sistêmica da empresa e não precisamos mais focar tanto na redução do custo. Por quê? Por que isso é importante? Porque se a gente pensa bem, o que é reduzir custo? Se o seu foco for redução de custo, no frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Eu vou ter que mandar a gente embora. Porque a maior parte dos custos da maioria das empresas é gente. Então, se eu chego e falo, bom, eu quero ter uma empresa muito competitiva, e acho que hoje a maioria das pessoas concorda que para ter uma empresa muito competitiva e que melhora continuamente, nós precisamos ter funcionários motivados. Nós precisamos, os gerentes, os tomadores de decisão, não são as pessoas que conseguem melhorar a empresa em todos os seus aspectos. Então, todo mundo na empresa precisa estar envolvido. Agora, espera um pouquinho. Eu quero motivar as pessoas. E como o meu foco é redução de custo, eu vou motivar as pessoas e vou demiti-las ao mesmo tempo. Então algo está errado aí. Isso não é uma estratégia sustentável no longo prazo. E também outra, muitas empresas acabam demitindo, não porque elas vão à falência, simplesmente porque teve uma pequena queda de mercado, então para economizar caixa eu vou demitir pessoas. E assim que o mercado recuperar, eu contrato. Para algumas empresas isso pode até funcionar, mas para a maioria das empresas isso não funciona, porque se você contrata e descontrata e manda embora quando o mercado cai e contrata quando o mercado cresce, você não vai conseguir ter gente muito motivada, você não vai conseguir ter gente que realmente veste a camisa da empresa, acredita na empresa, está motivada e que conhece a empresa, conhece seus produtos. Então você precisa ter uma estratégia que lide com essas altas e baixas do mercado. Sem dúvida. Você está assistindo Gestão Eficaz. Hoje nós contamos aqui com muito prazer com a presença de Thomas Corbett, apesar do nome é brasileiro, reside nos Estados Unidos. Estamos aqui entrevistando no bloco Estação da Gestão. Fique conosco, em um minutinho estamos de volta.